Bom dia, segundo ano. Estou com saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, estudando, seguindo as nossas orientações. Não se esqueçam que toda tarefa ela serve como presença e participação das aulas, além de estarem valendo nota, tá bom? Qualquer dúvida de qualquer coisa, entre em contato comigo no particular. Vou corrigir a tarefa de vocês e acho que vocês perceberam que o exercício 1 e 5 são muito parecidos. Então, primeiramente, eu vou discutir o 1 e o 5, porque eles são bem semelhantes e de vestibulares diferentes e de bem distantes, um em 2010 e o outro em 2019. O primeiro exercício, ele diz: um copo de vidro de 50 gramas de massa possui 100 gramas de água que preenche até a boca, então totalmente cheio. O sistema encontra-se inicialmente em equilíbrio térmico a uma temperatura de 4 graus Celsius. O gráfico mostra como se comporta o volume do vidro e da água em função da temperatura. Então, é um gráfico que no eixo Y tem um volume em metro cúbico e no eixo X temperatura em graus Celsius. Preste bem atenção que o volume de água ele é sempre maior que o volume do vidro. Só que a 4 graus Celsius, que é igual, certo? Que com o aumento de temperatura, lembram da teoria do comportamento anômalo da água? Que a água de um volume, conforme se vai aumentando a temperatura de 0 a 4 graus Celsius, ela sofre contração, a partir de 4 graus Celsius, ela sofre dilatação. Já o vidro, ele tem um comportamento normal. Ele, com o aumento de temperatura, ele sempre está dilatando, certo? Aí o exercício trata sobre isso, o comportamento anômalo da água, olha, certo? E ele pede para analisar o gráfico e concluir o quê? Se diminuir a temperatura, o volume, de acordo com o comportamento anômalo da água, analisando o gráfico, concluímos que o nível de água no copo irá diminuir. O volume irá diminuir se a temperatura do sistema diminuir? Olha, o que está acontecendo? O volume diminui com o aumento de temperatura até 4 graus Celsius. Após 4 graus Celsius, ele volta a aumentar. B. Diminuir independentemente da temperatura do sistema aumentar ou diminuir. Ó, aqui ela diminui, mas aqui ela aumenta. Transbordar, independentemente da temperatura do sistema aumentar ou diminuir, verdadeiro. Você está vendo que só aqui que o volume da água e do vidro fica igual, que não vai transbordar. Aqui vai transbordar e aqui vai transbordar, certo? Então, assim é verdadeira. D, transbordar somente se a temperatura do sistema aumentar. Não. Tudo bem? Vamos ver o exercício, então? O exercício 5 que eu falei para vocês. Olha o exercício 5, até o gráfico é igual, olha. Ele diz o seguinte: as variações de volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função da temperatura foram medidas separadamente e estão representadas no gráfico abaixo, respectivamente pela linha contínua, que é a água, e pela linha tracejada do recipiente. Estão percebendo que o gráfico é o mesmo, só que a temperatura é igual, certo? Aqui vai transbordar e aqui vai transbordar, certo? E aí ele diz no 1, ó, o recipiente será completamente cheio de água, sem haver derramamento, então sem transbordar, apenas quando a temperatura é 4 graus Celsius, verdadeiro, porque só aqui que aqui o volume é igual. A água transbordará apenas se a temperatura do recipiente assumir simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius. Não, aqui também transborda abaixo de 4 graus Celsius. Está falsa. A água transbordará se a temperatura do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius e de assumir simultaneamente valores abaixo de 4 graus Celsius. Verdadeira. Então, qual a resposta certa? C. Certo? Vamos lá para o exercício 2. Um recipiente de vidro está completamente cheio de um determinado líquido. O conjunto é aquecido, fazendo com que transborde um pouco desse líquido. A quantidade de líquido transportado representa a dilatação do líquido. Então, vamos lembrar. Nós vimos que líquido não tem forma própria.
líquido está sempre contido dentro de um recipiente sólido, certo? Bem, só que os líquidos dilatam mais que os sólidos. Então, se eu tenho um recipiente cheio de um líquido, totalmente cheio de um líquido, e aquecer os dois, eu vou ter um extravasamento de líquido, porque o líquido vai dilatar mais, certo? Esse líquido transbordado, a gente chama de ΔV aparente, certo? E aqui, então, fala, olha, o conjunto aquecido fazendo com que transborde um pouco desse líquido. A quantidade de líquido transbordado que representa a dilatação de quê? Que é o ΔV aparente, que é o ΔV do líquido menos o ΔV do frasco. Resposta certa é a B. O exercício 3 foi o que vocês tiveram mais dificuldade. Muito cuidado para fazer operações com potência de 10. Lembre-se vocês que eu não posso somar números com potência de 10 diferente. Eu não posso somar 2 vezes 10 a menos 5 mais 1 vezes 10 a menos 4. Ou eu transformo tudo para 10 a menos 4 ou tudo para 10 a menos 5. Lembre dessas operações. Eu vou explicar o exercício 3 e vou encaminhar 2 exercícios de tarefas para amanhã, semelhante ao exercício 3, para que vocês verifiquem se realmente entenderam agora, certo? E tirem as dúvidas comigo, certo? Eu sei que é para amanhã, mas no instantinho vocês fazem esses 2 exercícios, tá? Bem, o exercício 3 diz o seguinte: um frasco de capacidade para 10 litros está completamente cheio de glicerina e encontra a temperatura de 10 graus Celsius. Aquecendo-se o frasco com a glicerina até atingir 90 graus Celsius, observe-se que 352 ml de glicerina transborda do frasco. Olha do exercício 2 que eu coloquei, ó. Líquido transbordado é o ΔV aparente. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1, o coeficiente de dilatação linear, cuidado aqui, do frasco é em graus Celsius igual. Então, vamos lá. Quais os dados que eu tenho da glicerina? Olha, eu tenho o volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrica, a temperatura inicial, a temperatura final, certo? Vamos ver quanto que a glicerina dilatou? Então, vamos ver o quanto que é o ΔV da glicerina, que é o líquido. V0, gama do líquido, que é a glicerina, vezes ΔT. Substituindo, eu vou ter 0,4 litros, certo? Se eu sei que o ΔV aparente é 352 ml, como eu estou trabalhando com 10 litros, eu vou passar para litro, certo? Se eu substituir nessa equação 1, que ΔV aparente é ΔV do líquido menos ΔV do frasco, eu vou encontrar que o ΔV do frasco, a dilatação do frasco, é apenas 0,048 litros. O que eu quero determinar nesse exercício? O coeficiente de dilatação linear do frasco. Através da dilatação volumétrica do frasco, eu calculo o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, certo? Substituindo aqui, ó, eu vou encontrar que o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco é 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Como o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, eu divido por 3 e encontro que o coeficiente de dilatação linear do frasco é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. A alternativa certa é a B. Tudo bem? Bem. No exercício 4, é um exercício de dilatação superficial. Eu coloquei para vocês lembrarem de dilatação superficial. Tudo bem? João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço e um anel de latão, como mostrado na figura. A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o orifício do anel. Então, ó, esse eixo, o diâmetro dele é maior que esse orifício aqui, não vai entrar. Sabe que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço. Ó. Se o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço, se eu tenho um aquecimento, ele vai dilatar mais. Se eu tiver um resfriamento, ele vai contrair mais.
Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos descritos nas alternativas a seguir para encaixar o eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Muitos de vocês ou não leram direito, ou assinalaram sem pensar. Aqui está escrito não permite. Bem. Resfriar apenas o eixo. Se você resfriar apenas o eixo, olha, aqui já era menor. Se você resfriar, isso daqui não vai dilatar? Vai diminuir? Não vai? Então, vai conseguir entrar. Aquecer apenas o anel. Se você aquecer apenas o anel, aqui vai dilatar, certo? E isso daqui vai conseguir entrar. Resfriar o eixo, o anel. Ó, se eu resfriar, vai contrair. O eixo vai contrair o anel. Porém, o coeficiente de dilatação térmica do latão, que é do anel, é maior. Sendo maior, isso daí vai contrair mais ainda. E aí que não vai entrar. Então, isso daqui não pode. Eu estou pedindo não, ó. Aquecer o eixo, o anel. Então, vamos lá. Se eu aquecer o eixo, vai dilatar. Se eu aquecer o anel de latão, vai dilatar. Porém, o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço. Então, o que vai acontecer? Para o mesmo aquecimento, isso daqui vai dilatar mais do que isso daqui. Então, a única que ficou errada é a C. Bem, o exercício 5 eu já expliquei para vocês, certo? Vamos para a tarefa para amanhã. Eu estou enviando 2 exercícios de tarefa muito parecido com o exercício 3, para vocês exercitarem, tirarem dúvida para amanhã. Amanhã eu vou começar com matéria nova, tá? Me envie até às 8 horas, tá? Porque aí depois eu disponibilizo a correção, tá? Não se esqueçam que a realização das tarefas está vinculada à presença na aula e vale nota. Vou explicar esse primeiro exercício aqui, olha. Um recipiente de vidro está completamente cheio com 80 centímetros cúbicos de certo líquido a temperatura de 56 graus Celsius. Então, olha, eu tenho um volume inicial de líquido 80 centímetros cúbicos e um volume inicial do recipiente 80 centímetros cúbicos, ambos a 56 graus Celsius. Determine a quantidade de líquido transbordado quando a temperatura é elevada para 96 graus Celsius. Olha a variação de temperatura aqui. Quem vai dilatar mais? O líquido, então vai transbordar. São dados coeficiente de dilatação linear do vidro. Então, cuidado. Se eu estou dando linear, para você achar o volumétrico, multiplica 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1 por 3. E o coeficiente de dilatação cúbica do líquido. O que eu tenho que fazer primeiro? Achar como vocês conhecem. O tanto que, olha, deixa eu achar aqui, ó. Determine a quantidade de líquido transbordado. Eu não quero saber a quantidade de líquido transbordado, certo? O que eu posso fazer? Eu não tenho o volume inicial. Eu não tenho a variação de temperatura. O que está me faltando? O gama aparente. Para eu usar delta V aparente é igual a V0 vezes gama aparente vezes delta T. Sonia, mas como que eu vou achar esse gama aparente? Se você sabe o gama do frasco, que é só pegar 9 vezes 10 a menos 6, multiplicar por 3, e o gama do líquido, certo? O gama aparente é o gama do líquido menos gama do frasco. Substitui e calcula o delta V aparente. Um outro exercício diz o seguinte: um frasco de vidro cujo coeficiente de dilatação térmica volumétrica é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. A 20 graus Celsius, a capacidade volumétrica é igual a 1000 centímetros cúbicos, é o volume inicial. Estando essa temperatura completamente cheio de líquido, então qual que é o volume inicial de líquido? 1000 centímetros cúbicos. Ao se elevar a temperatura para 120 graus Celsius, então, olha, de 20 passou para 120, aumentou 100 graus Celsius. Transbordam 50 centímetros cúbicos. O que é transbordam? O delta V aparente.
Determine o coeficiente de dilatação térmica aparente, coeficiente de dilatação térmica real do líquido. Real do líquido é o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Então, vamos lá. Você não conhece o ΔV aparente? Não conhece o V0? Não conhece a variação de temperatura? Certo? O que eu vou calcular, então? Eu vou primeiro calcular o coeficiente de dilatação aparente. ΔV igual V0, ΔV igual V0 vezes gama aparente vezes ΔT. Certo? Soninha, mas como que eu vou achar o coeficiente de dilatação térmica real do líquido? Olha, você não conhece do frasco, certo? O gama aparente não é igual ao gama do líquido menos gama do frasco. Substitui e calcula. Tudo bem? Então, olha, boa tarefa, bom estudo, tá? Um grande abraço.